para apresentar tratamento endovascular dos aneurismas viscerais, experiência da Mayo Clinic. Boa tarde. Dando continuidade, então, com esse tema. Os aneurismas viscerais são relativamente infrequentes, com menos de 4.000 casos até então relatados na literatura, e uma incidência que varia entre 0,01% a 2%. Estes aneurismas se caracterizam por uma apresentação variada, várias etiologias associadas e indicações diferentes dependendo do território. De uma forma geral, nas publicações, os aneurismas mais comuns são os aneurismas esplênicos, seguidos de aneurismas de artéria hepática, e então uma variedade grande na sequência entre artéria mesentérica superior, celíaca ou de ramos desses vasos viscerais. Existem associações importantes com aneurismas periféricos em outras localidades, assim como doenças associadas, incluindo displasia fibromuscular, poliarterite nodosa, dissecção, pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos tipo 4, atualmente chamada síndrome vascular de Ehlers-Danlos ou neurofibromatose. Recentemente revisamos a experiência da Mayo Clinic. Como vocês sabem, a Mayo Clinic tem 3 localidades, em Rochester, no norte, em Scottsdale, no Arizona, e em Jacksonville. E os resultados desses estudos foram publicados no Journal of Vascular Surgery desse mês. Esse foi um estudo retrospectivo dos últimos 10 anos, incluindo 176 pacientes com 185 aneurismas viscerais, na maioria deles pacientes masculinos com idade média de 58 anos, e 49 aneurismas associados a trauma, principalmente manipulações por catéter, trauma iatrogênico. A localidade mais frequente é o aneurisma esplênico, seguido da artéria hepática, artéria gastroduodenal e pancreático-duodenal, com um número menor nos outros vasos. A indicação também foi variada. Veja aqui que no caso do aneurisma esplênico, a principal indicação é pelo tamanho do aneurisma. Já nos aneurismas hepáticos é mais frequente a presença de ruptura ou sintomas, assim como naquele aneurismas da artéria gastroduodenal. Foram utilizadas uma variedade grande de tratamento, principalmente molas, mas também agentes líquidos, partículas ou stents revestidos. Aqui vão alguns exemplos. É um paciente com aneurisma na parte proximal da artéria esplênica. Veja a tortuosidade grande da artéria esplênica, que frequentemente dificulta a introdução da bainha e do stent. Uma manobra que pode ajudar a introdução da bainha, nesse caso, é a colocação de um balão com calibre menor do que o diâmetro da artéria, utilizando o balão como dilatador para se avançar a bainha na medida que se desinfla o balão. Frequentemente, no entanto, não é possível tratar esses aneurismas com um stent revestivo, principalmente por causa da tortuosidade. Mas recentemente, stents de 0,14 já estão disponíveis no Viaban. Esse paciente foi tratado com sucesso. Um outro exemplo, desde essa publicação, temos vários pacientes com aneurismas associados a Ehlers-Danlos. Esse um paciente foi referido para mim depois de um enxerto íleo hepático com um aneurisma roto do tronco celíaco e um outro aneurisma na artéria mesentérica superior de bastante grande calibre. Ilustra aqui a importância de se embolizar os ramos eferentes deste aneurisma, primeiramente eliminando a chance de fluxo retrógrado, e neste caso, após a embolização, foi tratado com um stent revestido do tipo iCast ou V12, e depois a abordagem da artéria mesentérica superior, novamente ressaltando a importância da colocação de molas nos ramos distais do aneurisma, depois seguido da obliteração do aneurisma e do influxo do aneurisma. Infelizmente, com esses pacientes, a história natural é bem desfavorável. Apesar do tratamento satisfatório inicial, esse paciente veio a falecer semanas depois por ruptura no aneurisma cerebral. Veja aqui na autópsia, foram analisados os aneurismas viscerais, que estavam intactos, e já a presença de múltiplos aneurismas nos ramos iliais e jejunais da artéria mesentérica superior. Outro caso, uma senhora que tratei com poliarterite nodosa e vários aneurismas rotos da artéria hepática, com embolização bem sucedida, e vê que tem vários aneurismas distais que foram deixados sem ser tratados,
e, após o tratamento com cortisona, a paciente teve resolução completa destes aneurismas no segmento. Na maior parte dos casos, foi utilizado molas, também foram utilizados stent revestido em 10 pacientes e uma variedade de outros tratamentos, incluindo onyx, partículas, plugs, etc., em 17 pacientes, mas molas, a principal tipo de abordagem. A mortalidade foi de 6,2%, mortalidade relacionada ao aneurisma de 3,4% e sucesso imediato de 98%. Complicações relacionadas ao acesso em 7% dos pacientes. Um número importante de pacientes desenvolve infartos no fígado e no baço. É importante manter esse paciente algumas vezes em antibiótico por causa do desenvolvimento de abscessos. 3 desses pacientes vieram a desenvolver complicações isquêmicas, incluindo estenose de ducto biliar, abscesso hepático e um infarto esplênico. Recorrência é bastante raro. Após um segmento de 24 meses, houveram 10 óbitos não relacionados ao aneurisma, mas sim a outros problemas ou um aneurisma em outra localidade. Não houve nenhum problema com os pacientes tratados com stents revestidos e não houve recorrência do aneurisma, ruptura ou aumento do saco. Ainda existe um papel importante para a cirurgia aberta. Esse é um paciente que tratei recentemente com aneurisma do tronco da artéria mesentérica superior, como vocês podem ver já na parte bem distal da artéria mesentérica superior, onde foi feito um reparo usando um enxerto de dacro com reincorporação de vasos jejunais no reparo de dacro com resultado satisfatório. Num futuro próximo, esse tipo de stent, o stent com diversão de fluxo vai ficar disponível, já é disponível para os neuroradiologistas e ele atua por divergir o fluxo e proporcionar trombose destes aneurismos com preservação de vasos secundários. Gostaria de concluir que as técnicas endovasculares são seguras e efetivas na grande maioria dos aneurismas viscerais, principalmente aqueles esplênicos ou hepáticos distais. Desenvolvimentos da tecnologia, incluindo os stents com fluxo de diversão, agentes líquidos, aqueles que têm disponibilidade ao Onyx 500, também vão expandir a indicação de aneurismas que envolvem ramos distais. E o reparo aberto também deve ser considerado e ainda utilizamos frequentemente nos aneurismas que envolvem ramos críticos que têm que ser preservados. Muito obrigado.